Salve! Bem-vindos a mais um programa. Esse é o Elemento Vibrante, nosso podcast. Eu sou o Bruno Hino. Mais uma vez eu vou explicar sobre o conceito desse podcast. A gente vai trazer temas de autoconhecimento, ou música, ou juntar os dois. E nesse caso, a gente vai falar sobre a constelação familiar. E para isso, eu trouxe a Andrea Cara. Oi! E tô com o meu co-host, o Sheik, Renato Sheik. Alô? E-mails. Bom, continuamos no mesmo endereço para sempre, elementovibrante@gmail.com. Mandem sugestões ou qualquer tipo de mensagem que estaremos felizes em ler e responder. Vai ser útil para a gente levar para os próximos podcasts. Aliás, para os próximos episódios. Bom, antes de começar a conversa, um pequeno disclaimer aqui. Em tempos de quarentena, a gente tá respeitando o isolamento social e por isso teve alguns problemas de ruído, internet, porque vocês sabem como é o Brasil, né? Então, peço um pouco de paciência nesse quesito, que a gente tá dando o nosso melhor. Aí quando acabar esse período, a gente vai tentar fazer presencial e vai melhorar bastante a qualidade do áudio. Então é isso, vamos para a conversa. Bom, vamos começar então. Primeiro eu quero introduzir, se cada um puder falar um pouco sobre a experiência com a constelação, seria bom para a gente nortear, né, um pouco da conversa e deixar ela tomar um rumo melhor. Você pode começar, Andrea? Então, primeiro, quero dizer que é uma alegria estar aqui no Elemento Vibrante. Sou Andrea Carla, sou psicóloga, terapeuta e consteladora familiar. A constelação entrou na minha vida em 2005, quando eu estava me aprofundando no meu processo de autoconhecimento. O espaço onde eu fazia terapia individual e em grupo começou a trabalhar com as constelações familiares. E aquilo, de princípio, acho que para a maioria, né, foi meio estranho, porque fugia um pouco do padrão do que se esperava de uma terapia, de própria psicoterapia em grupo, né? Que propunha ser uma dinâmica em grupo. E saía totalmente dos padrões da época, né? Embora seja 2005, era algo que não se conhecia naquele formato. Passei algumas vezes pelo processo. Isso foi trazendo para mim, no meu campo pessoal e familiar, muita transformação, muita expansão. Paralelo a isso, fui conhecendo outros tipos de terapia. Foi quando eu comecei mesmo um mergulho mais intenso no meu processo de autoconhecimento. E aí, quando foi em 2008, eu iniciei uma formação de constelação familiar. A princípio não tinha a intenção de trabalhar com isso, era mesmo para autoconhecimento, para me aprofundar no que acontecia e também para explicar um pouco das percepções que eu tinha dentro daquele campo, que era um pouco diferente do habitual da maioria das pessoas. E foi aí que eu comecei a me aprofundar na técnica, né? A gente fala técnica, mas é uma palavra que eu não atribuo a esse movimento. Mas é o que é mais usado, né? Esse curso que você fez foi o curso com o Bert? Não, o curso com o Bert, eu não fiz o curso inteiro com ele. O que eu fiz com ele foi algumas participações em seminários e curso que ele deu aqui em Águas de Lindóia, em 2007. Para falar bem da verdade, eu entrei pagando, né? E outros dois eu entrei meio que de penetra no curso, porque eu queria estar junto dele, né? Junto do campo dele. Então, no total, eu assisti com o Bert, lá em 2007, 3 módulos, e depois, na oportunidade que ele vinha aqui para o Brasil, aqui na Liberdade, onde ele costuma, no Hotel Raca, que ele costumava dar alguns workshops, aí já junto com a Sophie Hellinger, que era a esposa dele. Então, o curso, propriamente dito, o primeiro eu fiz com a Mimansa, que é uma discípula dele também, ela é a
alemã e começou com ele lá em 1978, se eu não me engano foi 78, mas eu confirmo isso. E esse curso Bimansa trouxe para São Paulo, eu fiz parte da primeira turma aqui em São Paulo. Ela já dava em Poços de Caldas, eu acho que também ela já dava ele lá em Águas de Lindóia, mas aqui em São Paulo eu fiz parte da segunda turma que ela deu aqui em São Paulo, neste lugar, que era o Instituto Evoluir, onde eu fazia o meu tratamento, né? Onde eu passava, fazia o tratamento psicoterápico, né? De grupo e individual. E você atua com a constelação profissionalmente, né? Há quanto tempo e como que foi esse processo? Então, profissionalmente, fazem 8 anos que eu atuo com a constelação. Com bonecos, né, individual e em grupo. Eu parei um pouco em grupo, mas vou retornar esse ano. Então, a gente está em 2020, foi em 2012, isso mesmo. É quando eu me informei em psicologia. Porque eu já tinha alguma formação, eu tinha formação técnica em administração, contabilidade, marketing e propaganda. E quando eu comecei meu processo de autoconhecimento e conheci as constelações, eu achava, embora você não precisa ser psicóloga para trabalhar com a constelação, mas eu sentia que faltava algo. Então aí eu ingressei na universidade de psicologia. Então aí depois que eu me formei como psicóloga, em 2012, eu já tinha um trabalho de muitos anos como terapeuta, com outras técnicas. Foi quando eu me senti apta a começar a trabalhar com a constelação, assim profissionalmente, né? Fazia alguns trabalhos esporádicos, mas nada pudesse considerar como atuação profissional, como eu faço hoje. Legal. Hoje vai render frutos. Em 2016, eu fiz uma segunda formação, que foi uma reciclagem, que eu fiz no Instituto Psique, aqui de São Paulo. E foi uma formação completa também. Foram, acho que 9 meses. Não, mentira, 10 meses de formação também. Bom, quem trabalha com constelação tem algo para te dizer. Nunca para de estudar. E agora esse ano já era para eu ter começado com o João Garrida, que é um também dos precursores aí da constelação, só que devido aí ao nosso momento histórico, todos os cursos foram cancelados. É encantador, pelo menos para mim, constelação familiar é um divisor de águas, porque ele reúne muitas técnicas, né, muitas filosofias, muitas abordagens psicológicas, comportamentais, são quase 15, 16 filosofias que se encontram, se entrelaçam e contribuem o alicerce, né, para ser o chão da constelação familiar. É isso. Legal. Nossa, muito bom. Agora nossa introdução não vai ser quase nada, né? Mas a gente tem de uma profissional e tem dos dois aqui. Mas enfim, Sheik, fala um pouco aí com sua experiência. Bom, o que eu conheço de constelação, de novo, minha mãe que entende muito mais, né, e bem mais experiência, ela tem um amigo que é constelador, e aí ela foi algumas vezes, ela mesma já passou, né, por constelação com ele, e aí uma vez ele estava fazendo uma sessão e chamou ela para ir assistir, né, e se fosse o caso, chamasse ela para participar e tal. E ela me levou junto, perguntou se eu queria ir, eu falei, vou conhecer, né, nem sabia o que era, nunca nem tinha ouvido falar. Aí assisti, era uma presencial, né, tinha bastante gente assim assistindo e aí participava, né, chamavam para ir pro centro e tudo, pro campo. E aí eu conheci, aí ele antes de começar, né, ele deu uma explicação para quem nunca tinha visto. Ele falou como que era, como que funcionava. Aí conheci, vi presencialmente como é que é, né, apesar de não ter participado, mas aí que eu fui conhecer e pesquisar um pouco mais depois para entender melhor como que funciona, onde pode ser aplicado, né, em que ajuda bastante e tal. E agora com o curso aí da nossa querida Andrea, que tá falando sobre as 5 ordens, né? O grupo de estudo, né? 5 ordens Sim, da ajuda. exato.
E aí lá tô aprendendo mais um pouco também. Então, esse é minha experiência com constelação. Agora manda a sua, Bruno. Bom, minha pequena história com constelação começou quando eu descobri que meu padrinho, que inclusive já participou desse podcast, para quem já ouviu, o episódio 1, ele me chamou para ir conhecer ano passado, onde ele faz. E para mim, que igual a Andrea falou, foi uma experiência bem dramática, assim. Inclusive ela tava junto, né, naquela sessão. Tá. Tava todo mundo, minha mãe foi também, e foi um negócio assim, inacreditável. Eu não imaginava, sabe? Quando começou, eu achei que tava todo mundo atuando, que, sei lá, eram os melhores atores do Brasil, estavam tudo lá, porque... Mas aí depois eu até participei algumas vezes e comecei a sentir, assim, e ter uma pequena ideia do que é a constelação. Bom, aí depois eu fiz 2 vezes, né, constelação com bonecos com a Andrea, 2 sessões. E agora eu tô no grupo de estudos também. Já vi vários vídeos sobre o assunto, mas em questão prática de grupo foi só essa experiência mesmo. Acho que a gente pode começar falando sobre qual a definição de constelação para você, Andrea, e um pouco de como ela surgiu, assim, se for relevante. Bom, constelação familiar para mim hoje é um caminho, né, ela é um caminho de transformação e expansão da consciência. Uma dinâmica, podemos dizer uma dinâmica em grupo, um método terapêutico de terapia breve que está a serviço de acolher os emaranhamentos do grupo familiar que impede que a pessoa que está sendo olhada, sendo cuidada, que impede ela de fazer os movimentos e as escolhas conscientes dela mesma. Então, a constelação, o Bert descobriu leis naturais a partir da vivência dele nas tribos Zulus. Ele era missionário, padre da Igreja Católica, e era missionário e trabalhava entre as tribos Zulus na África do Sul. E trabalhou lá por 16 anos, um pouco mais de 16 anos. Já era formado em teologia e em pedagogia. E lá, no trato com essas tribos, ele começou a observar movimentos e ritos xamânicos de ancestralidade que organizavam e que permeavam todas as relações da tribo. Eu gosto de contar uma parte dessa experiência dele, porque foi a que me tocou mais profundamente para entrar nesse campo. E foi também um dos momentos decisivos que fez com que ele trouxesse e decidisse trazer esse movimento aqui para o Ocidente. Foi quando ele observou, quando participava lá dos ritos, né? Foi quando ele observou como eram tratados homens que saíam das tribos para defender as famílias, né? Em guerra. Quando esses homens não voltavam, era de costume daquela tribo, quando não pudesse trazer o corpo daquele guerreiro, trazia algum elemento ou algum instrumento que fosse dele para representá-lo. E quando o corpo ou algum instrumento chegasse na tribo, era recebido com honras. Toda a tribo se reunia e honrava aquele homem que deu a vida pela segurança daquela família, daquela tribo. A família, os filhos eram honrados. E esses objetos ficavam na porta da casa, que era dele, né? Que era da família. Então, os homens, eles não eram esquecidos, eles eram lembrados. E ele foi observando que aquelas crianças, filhos daqueles homens, cresciam saudáveis, muitos se tornavam guerreiros também, ou se não, ótimos administradores, organizadores, ali, né, nas funções da tribo.
Isso chocou o Bert, porque ele tinha um histórico do que acontecia com as famílias, o que acontecia na Alemanha, quando seus maridos, seus pais não retornavam da guerra, principalmente da Segunda Guerra, a qual o Bert também serviu. Qual que era o costume aqui na Alemanha, né? Na Europa? O homem foi para a guerra, e se ele não voltasse, normalmente se recebia, ou se não conseguisse receber o corpo, recebia um telegrama. E era comum que as mulheres, que era a maneira como elas lidavam com a dor delas, esconder as fotos, queimar as fotos, avisar os filhos e delegar para o filho mais velho a função agora de cuidar da família. E aí, você observava, porque o Bert é da Alemanha, né? É um alemão. Você observava que aquele menino ou aquela menina que tomava o lugar do pai, né? A mãe delegava o lugar do pai para eles, não conseguia progredir na vida. Muitos adoeciam, outros não compunham a família porque ficavam naquela função, num lugar que não era dele, uma função que não era dele. Então, ele já com essa experiência e vivendo aquela experiência na tribo Zulus, daqueles ritos, ele falou assim, não, tem alguma coisa aqui. Foi aí que ele começou a observar essas leis que ele chamou de leis do amor, ordens do amor. Uns falam leis, outros falam ordem, mas independente da nomenclatura, o que nos é importante saber é que essas 3 leis, como ele disse, ele descobriu, ou seja, não é que ele criou, ele descobriu a atuação desses movimentos do amor que organiza a família de uma maneira que faça com que o amor flua e que todos fiquem saudáveis, que todos prosperem dentro dos seus desafios, dentro das suas necessidades e desejos pessoais. Então, essas 3 leis hoje é o pilar norteador de toda a constelação familiar. Embora o modus operandi da constelação está ligado intimamente à identidade do profissional que atua, todos, sem exceção, estão a serviço de equilibrar essas leis, que são o pertencimento, que é a primeira lei, todos têm direito a pertencer ao sistema familiar. A segunda lei seria a hierarquia, onde a gente coloca ordem no sistema, ordem de precedência, ou seja, quem veio antes é maior e precede aquele que veio depois. E a terceira, que é o equilíbrio entre dar e tomar, que é o equilíbrio de troca, onde a máxima é eu dou o que eu tenho e eu recebo aquilo que eu verdadeiramente necessito. Então, se observou qualquer relação, não só da familiar, mas a gente parte do sistema mais poderoso, a gente faz parte, que é a família. Mas isso extrapola para qualquer relação pessoal, seja na empresa, seja na escola, seja no relacionamento amoroso, seja no relacionamento de amizade. Qualquer relação, ela permeia por estas leis, que são as ordens do amor, que estão a serviço de equilibrar o sistema que a gente faz parte. Então, o Bert Hellinger, ele é da Alemanha, como já disse, né? Nascido lá em 1925, formado em teologia e em pedagogia. Quando ele veio para cá, ele teve outras formações e também outras experiências do próprio processo evolutivo dele mesmo e de autoconhecimento, principalmente com a terapia familiar, o qual ele era cliente. Terapia familiar, a psicanálise, ele era cliente. Depois ele fez a formação na terapia primal, na análise transacional, na hipnose ericksoniana, e aí foi agregando toda a experiência dele com sociodrama, com psicodrama, com a psicogenologia, com a gestalt,
com a fenomenologia, que é o estudo do fenômeno que acontece, com a linguagem do corpo. Depois disso veio um biólogo que cunhou o estudo dos campos morfogenéticos, e aí conheceu o Bert Helling e falou: nossa, o que você está fazendo? Você está mexendo no campo mórfico. Tem um vídeo no YouTube do Bert encontrando com Rupert Sheldrake, que é esse biólogo inglês. É muito emocionante quando ele explica cientificamente o que até então a gente só estava experimentando como um fenômeno. Aí o Rupert falou: não, que aí explica cientificamente como se processa a constelação familiar. Tem a PNL também, enfim. São muitas terapias que sustentam, né, esse campo, esse conhecimento filosófico, esse corpo filosófico. Tanto é que já teve alguns movimentos aí para tirar o nome da constelação como terapia, porque ele abrange muitas abordagens, né? Isso estava criando logo no início um certo conflito. Bom, lá na Alemanha, o Bert conta que ele foi até caçado pelos psicanalistas, porque o que acontece? Quando a constelação foi surgindo, as pessoas que estavam, por exemplo, há 10 anos em terapia, faziam uma constelação com ele e não voltava mais para a terapia. E isso é possível. Não que a constelação salve a pessoa da terapia, mas alguns processos são muito rápidos, né? Outros nem tanto. Então, lá no começo, ele foi caçado, diga-se assim, né? Porque as ideias dele eram um pouco revolucionárias para a época. Embora a gente estivesse aqui, né? Em 1970. Era uma coisa muito longe. Eu acho que até hoje ainda, quando alguém ouve falar pela primeira vez, a gente estranha, assim, fala: caramba, mas ele tem todo esse benefício mesmo, Não sei, quando eu ouvi, eu achei estranho, tanto presencialmente quanto a descrição, assim, tudo mais. É uma metodologia bem diferente, assim, mas com resultados bons, e aí você causa uma estranheza. Porque como a gente trabalha com o campo, vamos dizer assim, invisível, e depois isso para algumas pessoas é instantâneo o resultado, isso causa estranheza mesmo, né? Porque sai da nossa ordem cognitiva, da nossa razão, né? Como assim? Que é isso? Isso é uma mágica? Isso é uma magia? Isso é, sei lá. Exato. Tanto é que é muito confundida, né? Às vezes a pessoa fala: isso é uma sessão espírita, não tem nada a ver. Isso é uma desobsessão para as pessoas que são mais espiritualistas, né? Sim. E é um desafio conceituar, né? Você pediu o conceito e eu já fiquei 3 horas falando sobre, né? Então, é difícil. É difícil falar em palavras o que é, né? A gente tenta, mas é só difícil. Experienciando mesmo. Quando o próprio nome, né? Constelação familiar, pelo menos eu, quando ouvi esse nome, eu achei que já era algo dos astros, assim, que você fazia uma viagem pela... sabe, pela linha familiar, um negócio assim. Um horóscopo da família, isso. sei lá. Eu jurava que tinha alguma coisa a ver com isso. Mas você falou que a constelação é uma terapia breve. O que significa uma terapia breve? É essa questão de resolver rápido as paradas, os conflitos? É que assim, uma terapia pressupõe um acompanhamento, né? Pressupõe que a gente vai ter encontros sistemáticos, que vai depender da questão, da demanda e da abordagem que é feita. Por exemplo, a psicanálise normalmente é feita todos os dias, a depender do caso. Então, cada abordagem ela tem, vamos dizer assim, um modus operandi, um protocolo de atuação. E todas, na maioria das vezes, ela tem um propósito inicial de acolhimento da demanda, do sofrimento da pessoa que se apresenta, mas também de investigação sistemática das origens daquele sofrimento. E aí você veja, né, o processo psicoterápico, ele pode variar, sei lá, umas 3 semanas, um mês, porque investigar nem sempre
é fácil, porque nem o cliente às vezes sabe como entrar naquela via de acesso para o inconsciente para poder resgatar. Então, na psicoterapia tradicional, pressupõe um período mais longo. Quando a gente fala de psicoterapia breve, que também é aceita na psicologia tradicional, a gente está falando de 10 atendimentos. Isso na psicologia tradicional. Por que ela é breve? Porque ela vai focada. Então, vou dar um exemplo simples. Vamos supor que a pessoa chega com uma demanda de separação. Então, ela é casada e se separou e está nesse sofrimento. Se ela entra numa terapia breve, o profissional tem 10 sessões para colocar a pessoa, digamos assim, de pé. Não é que ela vai colocar, mas de fazer esse acolhimento e essa troca terapêutica no sentido de que a pessoa se fortaleça para seguir a vida. Então, ela não tem um cunho investigativo de aprofundar a questão da cliente. Por isso que a gente fala de terapia breve. A constelação ela é considerada uma terapia breve porque ela não pressupõe que eu vou fazer um atendimento de constelação uma vez por semana. Lá a gente é bem pontual, né? A gente traz uma questão, abre o campo e fica aberto para que o campo mostre quais são os movimentos inconscientes, quais são as dinâmicas inconscientes que está levando àquela problemática. Então ela é breve porque, por exemplo, a gente tem constelação e às vezes a gente só abre, olha para o que está acontecendo, fecha ela e o cliente vai embora. Já traz força para o sistema para poder caminhar. A gente está estudando isso no livro A Ordens da Ajuda, né? Hoje eu fiz um bem legal. Aqueles casos que os participantes do curso trazem, que é como se fosse uma supervisão, né? A pessoa é terapeuta e ela traz o caso dela para o Bert olhar para aquilo. É exatamente isso. Ele ensina a gente deixar o cliente num movimento de força para ele, que é o que se espera de uma terapia. Nem o psicólogo, nem o terapeuta tem como objetivo resolver o problema do cliente, em absoluto. Em absoluto, não nos cabe isso. Então ela é breve, Bruno, porque pressupõe que um movimento, uma sessão de terapia, uma sessão de constelação, você já possa criar um movimento interno seu e do seu sistema que pode te levar para um lugar de mais equilíbrio. Na minha experiência, eu digo assim para você, eu já vi pessoas fazer constelação e resolver questões assim graves. Eu já vi gente que estava, por exemplo, na fila de operar, sem brincadeira, e a pessoa não operar. E o médico, inclusive, querer saber o que aconteceu. Eu estou te falando isso porque nesse lugar que eu frequentava, a gente tinha grupos de constelação familiar. A gente ia toda semana. Então, eu sempre cito esse caso, mas eu cito assim, né? Quando eu sinto que é oportuno. Porque é real, mas não é real para todo mundo. Então, a gente sempre fala para o cliente, né? O movimento é feito e, segundo os próprios estudos do Bert, ele reverbera até 2 anos. Você está ainda colhendo frutos. Então, ele vai mexer no nível do campo da família e o quanto essa atuação vai passar para o nosso dia a dia, vai ser expressa no nosso dia a dia, depende de vários fatores. Eu não sou uma pessoa que fala que constelação salva você. Bom, mesmo porque nenhuma terapia salva ninguém salva ninguém. O que nos salva é o nosso processo de autoconhecimento e o nosso entendimento. É o quanto a gente vai amadurecendo para as questões da nossa própria história. Mas que eu sei que é possível, porque já vivi isso, já vi quem viveu isso, eu sei que é possível a gente tirar da frente, como dizia uma professora minha, né? Como dizia uma professora minha, tirar várias pedras do caminho. Então, assim, cada um é cada um, mas esse caminho, ele está a serviço de colocar ordem.
que na ordem o amor flui. E quando o amor flui, fica cada um na sua força para fazer os seus movimentos. Como que funciona assim, você como já trabalha com isso há um bom tempo, como que começa o processo para uma pessoa ser constelada e tudo? Ela tem uma entrevista e aí depois tem um diagnóstico, aí você decide qual que é o melhor meio de resolver, ou como que é esse passo a passo assim para uma pessoa passar por isso? Boa pergunta. O primeiro ponto, a gente começa pelo tema. O que é o tema? É o que a pessoa quer trabalhar. Esse é o primeiro ponto. Aí, existem várias maneiras de conduzir. Cada profissional é livre para conduzir, né, da maneira que ele sente mais apropriado. O Bert Hellinger, a princípio, ele ouvia o cliente pelos fatos, ele não deixava o cliente contar a historinha e ficar se justificando, que é o que a maioria começa a fazer, porque ele falava que isso perde energia e tira a gente do essencial, porque a gente começa a interpretar. Então, como que ele fazia? As pessoas tinham que falar de fatos e ele escolhia os elementos que ia colocar. Mas ele escolhia a partir do sentir dele, né? Como ele sentia conforme o cliente ia falando. E aí depois você colocava no campo e esperava o campo se manifestar. Entretanto, o que encanta na constelação, e principalmente no Bert, é que ele era aberto para que os movimentos se fizessem presente. Isso quer dizer que a constelação ela começava de um jeito, mas ela podia terminar de um jeito completamente diferente do que, por exemplo, a nossa razão supunha ser o ideal. E a própria maneira de constelar também foi mudando conforme o movimento foi amadurecendo. Então, por exemplo, se antigamente a gente colocava toda a família, antigamente as primeiras constelações é assim, você tinha que ter pelo menos umas 30 pessoas no grupo, porque se colocava pai, mãe, tio, filho, irmão, avô, bisavô, tataravô, colocava muita gente. Conforme foi evoluindo o próprio processo, a constelação, conforme o Bert Hellinger, começou a se ater apenas na família de origem e nesse núcleo menor, que era filho, pai e mãe. E os acontecimentos. E surgisse um acontecimento lá no passado, a gente não colocava mais pessoas para representar até chegar aquele passado. A gente ia lá como se fosse uma pinça, e pincelava esse passado. E eu estou falando a gente, mas é o campo, né? Hoje, as novas constelações, já existem as novas constelações, pouco se falam. As últimas constelações que o Bert fez, nos últimos anos que ele ainda estava vivo, ele faleceu ano passado, com 93 anos, e ainda trabalhava, as novas constelações eram silenciosas. Como que se procedia? A pessoa que ia constelar sentava do lado dele, ele fechava os olhos, pronto, acabou. Assim é. Às vezes ele colocava uma pessoa ou outra, mas não tinha fala. No início, tinham várias falas de solução, tanto é que a gente aprende isso no curso. Mas eu estou te falando isso só para você ver como foi progredindo, né? Mas isso era com ele, né? Hoje, pra gente, ser humano normal, né? Porque o Bert era um avatar, mas pra gente, ser humano normal, aqui no Brasil, as novas constelações, ela já acontece, mas mais pelo que eu tenho de experiência, mais com pessoas que já estão no movimento da constelação há um tempo. Porque não é fácil para uma pessoa, eu digo isso porque eu já fiz uma constelação dessa, assim, eu como cliente, né? Não é fácil para uma pessoa você chegar no constelador, não falar nada, o constelador também não falar nada, colocar lá o que ele sente, duas pessoas, porque o cliente, né, ele não é passivo, mas ele também não é tão ativo quanto,
E daqui 40 minutos, só movimento, só expressão, né? A expressão de o choro, o riso, ou o movimento de raiva, de fúria. E daqui 40 minutos, todo mundo, o constelador fala, já deu, tá bom, vamos ficar por aqui, e pronto, acabou. Então é mais desafiador. Então, o que eu vejo na maioria das vezes hoje é o cliente trazer um tema, e aí o constelador, dentro do protocolo, eu digo assim, o protocolo dele, né, do que ele sente, do que ele tem como mecanismo de trabalho, pode ou mandar um questionário, ou não, ou ficar nas escuras. Então, cada um tem uma maneira de trabalhar. O que eu posso te falar é a maneira que eu trabalho. A pessoa me liga, falando que tem falando de um tema. Quando ela decide, eu explico um pouquinho de constelação, tem aquela conversa breve com ela. Às vezes, algumas eu sinto de conversar antes, de marcar uma consulta antes, um acolhimento antes, porque não é todo mundo que está pronto para fazer constelação. Isso a gente aprende, isso eu levo à risca. Não é só pagar, não, que estou pagando, vou fazer. Às vezes a pessoa não está preparada e a gente sente isso quando vem com muita exigência ou com muita expectativa. A gente sente no campo. Então, eu, na maioria das vezes, eu troco essa ideia no começo, entendo um pouquinho. Se a pessoa decide fazer constelação, eu tenho um questionário, que eu faço perguntas para a pessoa. Eu, na minha experiência, verifiquei que quando a pessoa tem um espaço para escrever sobre a história dela, existem alguns benefícios só dessa escrita, né? O benefício de você organizar a ideia, você já colocar ordem nos fatos, isso já ajuda no campo. E quando essa pessoa chega para constelar, ela já está mais vazia das histórias da família. Porque nem sempre a história da família foi como aconteceu. Como a gente diz na psicologia, história contada. E aí, às vezes, as histórias contadas não foram exatamente do jeito que foram contadas. Então, eu trabalho assim hoje. Eu não fecho o diagnóstico porque não me cabe isso. O processo da constelação é apenas, e não só apenas, mas a princípio de olhar quais são as dinâmicas ocultas que favorecem digamos assim, para o desequilíbrio, ou para a dor que a pessoa e para o desafio que a pessoa está passando. Então, por exemplo, quando uma pessoa chega com um problema com o chefe do trabalho, que é comum. Sinto que eu sou perseguida, um assédio moral, por exemplo. Então, a gente faz lá o questionário e depois a gente coloca na constelação, ou com boneco ou em grupo. E ali a gente vê o que se revela. Às vezes ela vem com essa demanda, mas quando abre o campo, pode ser uma relação mal resolvida com o pai, e transfere para o chefe. Então, a sua pergunta ela é muito importante porque ela traz o norte, né? Que é uma dúvida de vários clientes. Mas e agora? Então, eu trabalho assim. Eu faço o acolhimento, a gente decide junto. Vai fazer? Vamos. Aí eu mando um questionário, a pessoa me manda uns 2 dias antes. No dia, meia horinha antes de começar a constelação, eu chamo a pessoa para ver se, né? Porque eu percebi, né? Eu percebi que a constelação começa quando a pessoa decide fazer. É incrível a quantidade de relatos que eu recebo. Olha, André, estou sonhando com isso. Nossa, você não acredita? Nem sei se eu quero constelar mais a minha mãe, porque depois que eu te mandei esse questionário, alguma coisa mudou na nossa relação. Então tem um campo que permeia as nossas decisões, que só de você se posicionar, você pode movimentar a energia. Você pode movimentar esse campo. Então hoje eu trabalho assim.
Então, Andréia, justamente sobre isso que você falou do campo e esse quesito de muita gente estranhar, né, a constelação, porque é algo invisível e nessa sociedade a gente está acostumado com coisas táteis, né, e materiais. Você pode explicar um pouco do o que é o campo, o que é esse campo morfogenético, né, que chama? E, Também um pouco sobre o sentir na constelação, porque eu vejo que praticamente tudo, pelo menos no dia que eu fui, era através do sentir, né? Todos os movimentos, todas as resoluções, a consteladora ia perguntando como que as pessoas estão se sentindo, ou elas mesmas iam falando, e os movimentos aconteciam a partir disso, né? exatamente. O Bart fala, Bruno, que a constelação familiar não é para ser entendida, compreendida racionalmente. Ela é para ser sentida, que é o sentir que transforma a energia. Ele coloca que se a nossa racionalidade resolvesse os nossos problemas, não existiriam problemas. Esse dizer dele faz até um paralelo com uma outra técnica que eu trabalho, que é a barra de Axis, que também chama a gente para o sentir, para essa expressão corporal nossa que tem vida e que tem força de transformação. Então, sim, é para o sentir. E aí o sentir tem a ver com o campo morfogenético. Esse campo, ele foi estudado como eu disse, pelo biólogo, né, Rupert Sheldrake. Na verdade, ele faz um resgate de experimento que foi feito na Segunda Guerra Mundial pelos alemães. Era um experimento que, assim, eu não sei se vocês sabem, mas tem aí na história que o Hitler usava muito o ocultismo, né? Para prever onde vai estar as forças armadas dos inimigos, enfim, para várias coisas. E eles usavam, e eles queriam saber como que era a atuação do pensamento, da força do pensamento nas decisões. E lá naquela época, eles já entendiam que tinha uma força eletromagnética que ligava as pessoas. Bem brevemente, né? E aí ele fez um experimento, chama o experimento do coelho, que foi assim, eles mandaram um coelho, uma coelha tem a ver com campos morfogenéticos, por isso que eu estou contando. Uma coelha teve uns coelhinhos, e o que eles fizeram? Eles deixaram a coelha aqui no laboratório em terra firme, colocaram os coelhinhos no submarino e foram para o alto mar, numa distância onde, nas medidas da época, era impossível ter a comunicação entre os coelhinhos e a coelha-mãe. Então eram as medidas que agora eu sinceramente não lembro. E eles tinham lá de profundidade e de distância, não sei como que chama isso, de distância e de profundidade, que era impossível de eles se comunicarem, de um ser ouvido e o outro ser ouvido. E o que eles começaram a fazer? Em determinadas horas, eles começaram a sacrificar os coelhinhos no submarino. E a coelha aqui em terra firme ficava alucinada no mesmo horário. Isso já é um pouco espantoso, né? Quando eles chegaram e os coelhinhos já tinham todos sido sacrificados, quando eles pegavam os relatórios, quando a coelha-mãe aqui ficava em estado de choque ou totalmente alucinada e querendo sair, até se machucava, era o mesmo horário que o coelhinho tinha sido sacrificado. Foi a partir desse experimento que o Rupert resgatou esse experimento e começou a pesquisar exatamente sobre esse campo invisível que norteiam as espécies, que nós estamos mergulhados. E aí tem o experimento do 100º macaco, que assim, é uma polêmica você colocar isso na internet, que tem uns que não dizem que não foram feitos, que foi um experimento que não foi feito, outros que dizem que sim, foi feito, mas porque teve alguns códigos de éticas que não foram bem atendidos, não tiveram os devidos protocolos, então eles colocaram que não foi feito. Mas independente de ter sido feito ou não, o fato é
Hoje a gente tem um livro do 100º macaco. Essa é uma teoria hoje, no meio científico que é aceita, e que a constelação, inclusive, colaborou para que isso fosse definitivamente estudado e mensurado. Então, o que são os campos morfogenéticos? O campo morfogenético é um campo eletromagnético de informação entre as espécies. Como que é a teoria do 100º macaco? Existiam duas ilhas, a ilha A e a ilha B. As duas ilhas, uma distante da outra, sem possibilidade de comunicação. Tinha a mesma espécie de macaco nas duas ilhas. Era da mesma espécie. Na ilha A, em determinado momento, essas ilhas eram alimentadas pelos pesquisadores com o mesmo alimento, batata. Na ilha A, em dado momento, uma macaca resolveu lavar as batatas antes de comer. Até aí, por imitação, os outros macacos olharam aquilo e também começaram a lavar as batatas antes de comer. Quando o 100º macaco lavou as batatas para começar a comer, os macacos da ilha B, sem referência nenhuma, também começaram a lavar as batatas para comer. E tem outros experimentos com esse mesmo objetivo. Eu vi um com cachorro. E com cachorro também, né? Tem vários. Era do cachorro saber exatamente quando o dono tá voltando para casa, mesmo o dono estando em outro lado da cidade. Isso é campo morfogenético. É fios invisíveis, que a gente pode dizer, né? São informações que está nesse campo eletromagnético que é invisível aos olhos, mas mensuráveis com aparelhos, que muda o estado quo daquele campo, daquela espécie, quando determinadas pessoas ou com determinada quantidade de ação consegue interferir nele. Então, por exemplo, a gente tinha informação lá nos macacos que tanto faz comer batata assim ou assado, tanto faz. Quando muitos macacos mudam o comportamento, a gente muda essa malha eletromagnética. Por isso que lá na constelação, quando a gente faz um movimento, a gente está atuando no campo de informação daquela família. Então, o que é o campo morfogenético? É o campo de informação, de memórias de todas as pessoas que fazem parte daquela família. Estejam elas aonde estiverem. Há 400 anos atrás, alguém da sua família fez uma história na sua família. E essa história está gravada, digamos assim, para ficar didático, né? Está gravada nesse campo, nesse grande HD da sua família. E aí, por que o sentir entra? Porque esse campo, como é um campo eletromagnético, ele só pode ser manifestado a partir do sentir. Só a partir do sentir. Porque ele se manifesta através das sensações e percepções. Não é através da cognição. Porque a cognição, ela pode interferir, né? A gente chama lá o ego, né? O Marcelo esteve aqui falando do ego, não teve? Então. Isso. A cognição, o ego, pode interferir no processo. Agora, a manifestação fisiológica, sensorial, de percepção, ela não engana. Mesmo o representante mais experimentado do ramo da constelação, um bom constelador vai saber, né, por experiência e por estudo, não por mágica, vai saber se aquele constelador, se aquele representante está atuando a partir do seu ego ou se ele está manifestando a alma da família. E aí o sentir, ele passa a ser importante porque a via de acesso dele é a pele. É a pele que é o nosso maior órgão sensorial do nosso corpo, né? O maior órgão nosso é a pele. Enquanto que a nossa cognição, então veja bem, você tem lá algumas células no cérebro, lógico, nos neurônios, tem lá a sua cognição em processamento, mas olha a quantidade de
imagina o tamanho do processador da cognição e olha o processador de todo o corpo. É como se a gente falasse uma célula contra 1000, só para entender, né, a dimensão. Então, sentir, que é o nosso maior desafio, do meu ponto de vista, né, hoje da humanidade, porque o sentir vem pelo portal do coração, né? E a gente passou muitos anos só nessa estrutura de competição, intelectualidade, engasguei. E aí a gente tem esse desafio, né, como humanidade, de abrir esse chakra do cardíaco, né, de abrir esse portal do sentir, portal da alma, né? E aí a gente faz os movimentos da alma. O Bert separa os movimentos saudáveis e não saudáveis na constelação dessa maneira, o movimento do ego e o movimento da alma. O movimento da alma vem a partir do sentir, da expressão, do choro, da risada, da raiva, do medo, do congelamento, seja qual for, é a nossa expressão. E o movimento do ego vem da nossa cognição, né? Do nosso querer. Eu quero que essa constelação termine bonitinha. Por exemplo, né? Aí o constelador vai fazendo o que ele quer, não está servindo mais o campo, né? Ele está servindo ao ego dele. Eu acho que foi bem completa a explicação. Eu falo muito, né, gente? É que eu gosto. Não, é bom. Bem claro as ideias. Só para fechar esse bloco, o inconsciente coletivo poderia ser um outro nome para o campo morfogenético? Pode ser. O inconsciente coletivo, ele veio... É uma expressão que quem traz é o Jung, né? Da psicologia analítica. A gente pode chamar do inconsciente coletivo dessa família? Pode. Porque quando o Jung traz esse conceito de inconsciente coletivo, ele está falando do inconsciente da humanidade, né? Ele é bem abrangente. Mas para a família, a gente pode sim chamar de inconsciente coletivo, que é a reunião de todas as memórias, de todos os padrões, de todos os contratos, das cláusulas, né? Por exemplo, para você participar dessa família, você tem que ser inteligente, um exemplo. É um contrato que a gente faz lá, um contrato energético, como se fosse o regulamento para fazer parte da família. A família vai construindo isso de geração em geração. E muitas vezes a gente é impelido a manifestar algo para se sentir pertencendo daquela família. Então, aquele exemplo que eu dei, né? Tataravô foi médico, o bisavô foi médico, o avô foi médico, o pai foi médico, e agora o filho quer ser baterista de banda de rock. Olha só, né? Então, tá lá no contrato. Não, nossa família é uma família de médicos. E aí, sempre vem um para não quebrar, mas para transformar a energia da família. Pode sim chamar de inconsciente coletivo, sim. Eu não sei, talvez seja um sentimento meu, mas será que a gente foi muito rápido, assim? Eu tô imaginando alguém que nunca ouviu falar de constelação, não deve estar entendendo, porque eu já fui assistir como é que é, então eu sei que são várias pessoas que sentam lá, e aí vem o cara e põe o problema lá no campo, tal, ou num outro caso pode ser com os bonecos, tal, mas eu acho que pra quem nunca ouviu falar deve estar meio boiando na parte prática, assim, da coisa. Será que é bom a gente dar um geral sobre isso? Eu acho que nesse quesito, não importa o quanto a gente fale, a pessoa só vai saber estando lá, sabe? Isso é verdade. Mas eu tenho uma recomendação, um cara que é francês, se não me engano, que faz umas constelações gravadas. Cosner? Mário Cosner. Não sei se você conhece ele, André. Ele tem um canal no YouTube que ele fala bastante sobre constelação com os vídeos dele. E tem um grupo que ele leciona, né? Que aí ele grava várias sessões também. Então, pra quem não conhece, já é um ponto de partida interessante. Eu sei que ele grava o curso dele, né? Isso. Que aí tem as situações lá no
as situações que os terapeutas trazem, né? Aí é como se fosse o livro da Ordens da Ajuda também, que também é uma referência boa. Sim, conheço. Já que a gente está falando em prática, eu queria perguntar uma coisa que é uma dúvida particular minha, porque eu participei e tal, mas eu ainda tenho essa dúvida de como a constelação pode atuar de uma forma prática para resolver os conflitos após a constelação, né? Que você falou que ela atua até 2 anos, porque no Prática é meu mais caso, cara. Particular é mais caro, hein? no meu caso, eu reparei que depois de um bom tempo que a gente fez aquela constelação, e agora com o estudo do livro, que eu tô percebendo coisas bem sutis assim que vem acontecendo na família, que a gente viu na constelação. E a partir disso eu posso escolher fazer esses movimentos para tentar botar em ordem, né, o sistema. Mas o que me intriga um pouco é que, tipo, em muitos casos não depende de nós para resolver as questões. Então, essa é a minha dúvida. É uma boa dúvida. Você sabe que o movimento da constelação, seja ela com boneco, seja grupo, ela está a serviço para atuar no campo, né? Nesse campo de informação, nesse inconsciente da família. E ela leva um tempo para que você veja isso na prática acontecer. Entretanto, do meu ponto de vista, a maior contribuição que a constelação pode trazer para uma pessoa é ela sentir o lugar dela naquela família. Quando eu verdadeiramente me rendo ao meu lugar na minha família, independente de qualquer outra coisa, quando eu me rendo para este lugar, além de eu restabelecer força, eu consigo me posicionar diante dos outros membros. Então, por exemplo, no caso, né, de mãe, pai, filho, é muito comum nesse triângulo, vamos dizer assim, né, nesse triângulo de relação, é muito comum a gente mudar de lugar nesse triângulo. Por quê? Porque tanto o pai como a mãe, eles também fazem parte de um triângulo com os pais deles. Então, se a gente pega um pai e uma mãe que tem alguma questão não resolvida ou ainda de tensão, é natural e é esperado, inclusive, que essa mãe ou que esse pai projete outras figuras, ou no parceiro, ou no próprio filho, na própria filha. Por isso que a gente fala que o movimento é inconsciente, porque nenhum pai vai falar assim, por exemplo, para um filho, eu vou projetar aqui meu pai na sua figura, porque é o seguinte, eu não consigo resolver a minha questão com meu pai, e agora eu vou resolver com você. E como você é meu filho, você vai ter que me obedecer. Agora eu resolvo essa questão. Nenhum pai faz isso. Né? Porque para ele também é oculto essa coisa, né? É oculto essa questão, porque a nossa sociedade ela valoriza muito o adulto, né? A gente, quando é adulto, pelo menos a maioria, pensa que o que aconteceu com você antes de você ser adulto não existe mais. Até parece que a pessoa nasceu adulta, porque ela amputa, algumas pessoas amputam a infância, amputam a adolescência, ou porque teve traumas, ou porque, por N motivo, né? Na maioria das vezes a pessoa arranca algo que te causou dor, né? Se foi uma infância tranquila, uma adolescência tranquila, você não vai querer fingir que não existiu. E aí a gente vai para a vida adulta eu costumo falar com DPs de relacionamentos com os nossos pais. E como o nosso corpo emocional exige, entre aspas, reparação, exige paz, normalmente a gente vai para a fase adulta e começa a projetar nos pais, ou nos filhos, ou nos parceiros, ou nos amigos, vai projetando até que encontra alguma pessoa que tenta fazer a ressonância com o pai, mas que nunca vai conseguir. Porque pai e mãe é um só.
Então, por exemplo, quando um filho vem fazer uma constelação procurando o lugar dele, é compreensível que você exija da pessoa que tem um conhecimento uma atuação diferente para aquele que não tem conhecimento. E aí, na constelação, a gente verifica se a pessoa se dedica a ficar no lugar dela, independente de quantas projeções ela receba, ela tem condição de devolver. Então, quanto mais você fica no seu lugar, mais você se sente empoderado, e não empoderado para enfrentar os pais. Não. Esse empoderamento é para você enfrentar os desafios da sua vida, né? Porque assim, os pais são como são, e se eles desejarem fazer algum movimento diferente, eles precisam ir ao encontro daquilo que vai possibilitar essa mudança. E aí o filho não pode ficar refém do pai e a mãe e se resolver com os próprios pais. Então, na constelação, a gente trabalha essa liberdade nesse sentido, de como que eu vou seguir minha vida com esses pais do jeito que eles são. E aí você colocou uma coisa aí perfeita, são observações sutis que a gente vai verificando, que a gente vai olhando a dinâmica da família, vai se permitindo a sentir essa dinâmica e vai fazendo esse trabalho interior de se manter no seu lugar. Então, é um processo, né? Eu costumo falar que é um processo, nenhuma técnica, nenhuma filosofia, nenhum mecanismo terapêutico, seja de qualquer ordem, é uma mágica. Tudo é um processo. Sabe por que é um processo? Porque depende do indivíduo, né? Você dá cumprimento com aquilo, depende do indivíduo. Então, a gente vive numa sociedade que exige muita perfeição dos pais. Quando você vê uma moça, um casal tendo um filho, ali nasce um pai e uma mãe, mas todo mundo olha para isso como se fosse normal. Nossa, não é assim, né? Nasce ali também, nasceu uma criança, nasceu uma mãe, né? Nasceu um pai. E nem sempre os pais estão preparados para isso. Diga-se de passagem, a maioria não está. Eu falo que pai e mãe só podia ter filho depois que fizesse psicologia e pedagogia. Aí talvez a gente vai ter uma sociedade um pouquinho melhor, talvez, né? Mas não, a gente só fica reproduzindo, né? Normalmente os pais vão reproduzir aquilo que eles aprenderam com os próprios pais. E aí fica esse ciclo de repetição. A constelação veio para quebrar esse ciclo de repetição com amor. Como? Olhando, honrando e respeitando a decisão da ancestralidade, o destino dos ancestrais. Quando eu honro e respeito, eu fico livre para aí sim escrever minha própria história, fazer os meus próprios movimentos, me desvincular dos padrões repetitivos da família, que a gente vai reproduzindo. Então, isso que você fala, como que eu vou ver isso efetivamente, não é cognitivo, é um sentir, é uma leveza que você vai experimentando quando você vai saindo desse lugar de pai do seu pai da sua mãe, ou mãe da sua mãe, você vai saindo desse lugar. Você vai devolvendo as projeções, as transferências para eles. Não, isso não é meu papel. Eu tenho uma cliente que toda vez que o pai vai tomar uma decisão, seja ele tem um negócio, né, ele tem uma loja, seja qual for, profissional, agora ele é viúvo, né, que a mãe dela morreu, ele vai perguntar para ela, como você acha que eu devo fazer? Ela que decide. Como que é isso? Como que é uma filha ter um pai, que é aquela figura que a gente se apoia, né, que é a figura de segurança, de proteção, de nutrição, e essa pessoa vem me segura perguntando para você que só vai fazer aquilo que você falar que tem que ser feito. Tem uma inversão de papéis aí, não tem?
essa moça ela vai procurar, ela vai ficar procurando o pai dela em algum lugar. Ou nas relações, ou no chefe, porque o pai dela não está presente. Então, nesse sentido, a constelação eu pelo menos sou bem pé no chão e falo dos movimentos internos, o que vai mudar interiormente em você, que pode te dar força para fazer suas próprias escolhas, apesar da dinâmica da família. É fácil? É um desafio, às vezes, para algumas pessoas é um desafio a mais, mas é possível. Só de você ficar no seu lugar e se dedicar a ficar no seu lugar, isso já traz saúde. Lembrando, né? Acho que isso é importante falar. Lembrando que seguir o padrão sempre é mais confortável, mesmo que seja um padrão que adoeça. Mas como ele já está registrado nesse campo morfogenético, né, nesse inconsciente coletivo, ele já é conhecido. É a famosa zona de conforto. Se esse padrão causa transtorno, causa desequilíbrio, aí vira aquela famosa zona de conforto desconfortável. Mas é aquilo, né? Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas eu conheço. Então, o movimento de saída dos padrões repetitivos da família requer um pouco mais de dedicação, de paciência, de empenho, de amor, perseverança para você escrever a sua própria história. Não sei se eu respondi essa pergunta, mas é por aí. Não, muito bom, muito bom. Entendi. Sobre essa questão da ordem da família, da hierarquia, eu queria perguntar como que a constelação vê isso, né? Porque tem esse lance de quem veio antes ser maior do que quem veio depois. Olhando para isso, às vezes parece que quem veio depois não tem muito o que fazer com quem veio antes, certo? Então, certo. Como que... É isso mesmo? É isso mesmo. Então tá. Do jeito mais simples e essencial, é isso mesmo. Quem veio depois não tem nada para fazer com quem veio antes, porque cada um tem o seu tempo e a sua força para fazer as mudanças que decide para a sua própria vida. No sistema familiar, não tem como a gente andar para trás. Não tem como o rio correr em outra direção, na direção inversa. O filho que fica preso em querer, por exemplo, salvar os antepassados, ou querer ajudar o pai, querer ajudar a mãe, ou querer ajudar o tio, porque o tio também faz parte do núcleo original da pessoa. Enquanto ele está olhando para trás, imagina esse movimento, né? Então, o pai e a mãe, o filho olhando para frente, ou seja, pai e mãe nas costas, dando força, né? Para que o filho siga o caminho dele. E aí você vai colocando lá atrás os avós, os bisavós, os tataravós, tá todo mundo que veio antes de você, antes do cliente, tá todo mundo te impulsionando para a vida. Daqui a pouco você encontra uma outra pessoa e aí vem o seu filho, e assim que é o movimento da humanidade. Imagine essa cena. Então você de frente com a sua vida está lá para frente. E aí você decide a fazer alguma coisa pelos seus antepassados. Qual que é o movimento? É você virar de costas para a sua vida e ficar de frente para os seus pais, para os seus antepassados. Então, assim, é como se fosse o rio querendo correr para o lado ao contrário. O rio flui. E esse é o movimento. Imagina a fonte criadora lá no primórdio da humanidade. Foi dando todas as condições para a nossa família de geração em geração passar a vida, né? Você aqui, eu, o Renato, eu gosto de chamar que somos embaixadores da nossa família. Quando eu respiro junto com todos. Mas eu tô aqui para frente agora, construindo a minha vida em honra a tudo que foi. Se eu viro para atender qualquer um deles, eu tiro energia da minha própria vida.
Então, esse movimento é um movimento inverso, é um movimento que o Bert chama da fidelidade, mas é um movimento de amor, ainda assim de amor, mas um amor que adoece o sistema da família. Isso não quer dizer que a gente abandona os pais, não. Você pode ajudar o seu pai, sua mãe, seus avós, mas deste lugar, no lugar de neto. Então, eu posso ir lá e ajudar a minha avó a fazer algum movimento na vida dela, mas não tomando a responsabilidade como se eu fosse o pai dela, ou como se eu fosse o filho dela. Não, isso é uma condição interna, né? É um trabalho interno que a gente faz. Eu posso apoiar, mas do meu lugar de filho, do meu lugar de neto, do meu lugar de sobrinho. E aí ali eu faço o meu melhor, mas não tomar responsabilidade por. Eu posso entregar o meu melhor para os membros da minha família sem me colocar no lugar de responsável, sem me colocar no lugar de melhor. Esse é um dos desequilíbrios mais comuns nas famílias. Quando o filho quer tomar o lugar do pai ou o lugar da mãe. Ou porque acha que eles são incompetentes, ou porque acha que eles são imaturos, ou por vários motivos. E normalmente está abraçado com o padrão da própria família. Quando você vai lá para a família da mãe, a mãe também foi mãe da mãe. Quando você vai lá para a avó também foi mãe da mãe. Quando você vai para a bisavó também, né? Então, chega um dado momento, nós, como os embaixadores da nossa família, nós podemos zerar essa conta, digamos assim. Bom, foi assim até agora. Agora eu digo sim para tudo que aconteceu. Lógico que a gente está falando assim de uma maneira intelectual, podemos dizer. Mas esse movimento é um movimento interno, um movimento do sentir. Um movimento que vai trazendo consciência, uma consciência que vai me ajudando a me posicionar emocionalmente diante das dinâmicas da família. Constelação requer, ele chama a gente sempre para a autorresponsabilidade. Por isso que muita gente faz constelação e depois fala que odiou. Porque vem com uma expectativa de que eu vou fazer constelação, isso vai resolver minha vida. Agora eu tô suave na nave. E depois, e aí quando chega, se surpreende. Porque não, você precisa tomar posse do seu poder, posse da sua vida. Para ir de posse com a sua vida, você ser responsável e fazer escolhas conscientes. Não escolhas inconscientes atreladas ao sistema. Não. Então, requer ali, dependendo do sistema que a gente está, né? Requer a gente ali uma postura, um posicionamento de autorresponsabilidade, de empoderamento. Esse é o real empoderamento. Quando eu me coloco 100% responsável pelas minhas decisões. Nesse quesito de autorresponsabilidade e autoconhecimento, o primeiro vídeo que eu vi de constelação, eu lembro que o que eu entendi foi que a constelação ela revelava os caminhos que você podia tomar em relação a algumas coisas e entender melhor o que está acontecendo, né? Agora, com essa explicação, para mim faz muito sentido isso, e com a prática que eu tive, porque não adianta só fazer a constelação, e que nem se falou, e achar que resolveu, porque depois você que tem que tomar, você que tem que seguir o caminho, né? Igual você disse. Nessa questão de que você tinha falado lá no começo, que a constelação você vê como um caminho de autoconhecimento. Pode-se dizer que, tipo, todos os problemas em questão de sofrimento pode ser visto na constelação como algum padrão que você repete de um antepassado? Olha, na maioria das vezes você já vem, como a gente fala assim, numa onda. Então, essa onda vai passando de geração em geração. Por exemplo, vamos falar de uma patologia, que é bem comum nos tempos atuais, que é a depressão, né? Normalmente, a gente já tem um histórico desse sentimento, né, dessa tristeza, há algumas gerações. E ela vai chegando até que uma consiga dar conta disso. Então, na maioria, eu diria assim, 99%.
É muito, eu sei, mas ainda tem 1% que é só da pessoa. Mas 99% é um movimento repetitivo. Pelo menos a minha experiência, e o que a gente vê e estuda, é uma repetição de padrão. É uma fidelidade aos protocolos, digamos assim, de como aquela família funciona. E o medo, não sei nem se a palavra seria medo. Bom, pode ser medo, sim. Porque às vezes tomar posse da própria vida pode dar medo, né? Então pode ser medo. Às vezes o medo de a gente tomar posse da própria vida. Não, o medo de errar. Às vezes a gente está num sistema, uma família que é muito exigente, muito perfeccionista. Então a pessoa escolhe inconscientemente seguir o padrão da família do que errar, digamos assim, né? Porque errar seria como se fosse um pecado, podemos dizer, para aquela família. Então eu chamo de caminho de transformação, né? Uma expansão que você vai tendo de consciência, e que o que você falou também é uma palavra muito usada, que é a questão do revelar, né? O que está oculto. Eu fiz uma constelação uma vez, assim, em grupo. Eu não vou citar o nome da pessoa, então eu posso falar. E a cliente, ela veio com histórico de compulsão por jogo. Então, e aí ela fazia muita dívida, enfim, e pegava muito dinheiro emprestado, e era ameaçada de morte. Então, o quadro era esse. E aí, quando a gente abriu a constelação, ela estava ligada com as mortes de antepassados. Então, ficou, acho que, se eu não me engano, eram 6 ou 8 pessoas deitadas, e ela foi para aquele lugar, a representante dela, né? E aí, quando ela deitou próximos aos mortos, a constelação parou. E aí, veja bem, qual seria o movimento de solução ali? Ela se empoderar da vida dela, fazer as reverências para os mortos, respeitar o destino. É parecido com o que a gente acabou de falar, né? Ela estava virada para trás, querendo resolver, sendo fiel, não era nem querendo resolver, sendo fiel. E aí ela fazia situações, ela se enfiava em situações que era para quase morte, que nem disse, né? Ela era praticamente diariamente ameaçada de morte. Ela ficava no limite da morte e da vida. Mas o desejo real dela, e ali na constelação foi revelado, que ela queria morrer. E aí o constelador, aí é a diferença do movimento do ego do constelador, né? O movimento da alma. Se eu faço o movimento do meu ego, que era à vontade, eu confesso, porque o constelador é gente também, fala, nossa, eu vou colocar a vida aqui. Só que eu tive esse pensamento, mas eu não tinha força. O constelador ele precisa afinar bastante a percepção dele. Eu não tinha força para buscar uma pessoa para ser vida. E a cliente, isso era o representante, né? E a cliente, quando eu olhava para a cliente, ela estava feliz. O mais doido que isso pareça. O olho dela brilhava, e a imagem de ver ela ali, a representante dela com aquilo, assim, ela estava satisfeita com isso. O que a gente fez? Eu perguntei para ela, bom, você teve sua resposta, podemos fechar? Ela ficou me olhando e ela sorriu e falou assim, já entendi. Percebe que esse é o caminho dela. Ali é o caminho de autoconhecimento. E pasme, que uns meses depois ela me procurou de novo e ela parou de jogar. Incrível. Então você vê como é tênue, né? Essa linha do movimento tanto da alma como do movimento do ego, e como também é o limite entre a vida ou morte para o cliente em qualquer situação. Porque na constelação, mesmo que a gente não olhe, por exemplo, uma demanda, um problema de transição profissional como isso não tem perigo de morte,
para alguma instância do psiquismo daquela pessoa? Pode ser que sim. Se eu sou um gerente de banco e eu estou fazendo uma transição para ser padeiro, eu vou precisar morrer para um gerente de banco, né? De alguma maneira, metaforicamente, para poder me constituir padeiro. E esse é o chamado da minha alma. Então, a gente precisa ter, assim, essa questão do empoderamento, e esse pé no chão, essa maturidade de abrir uma constelação, olhar para ela e deixar que o que se revela reverbere no meu sentir. Isso requer maturidade. Requer alguns movimentos, às vezes, que a pessoa vai precisar fazer fora de lá. Então, tem muitas pessoas que chegam, fazem uma constelação, que fazem terapia, vai lá, faz uma constelação e volta para terapia. Ou tem gente que nunca fez terapia, faz constelação e inicia um processo de terapia. Tem pessoas, então, assim, cada um, né? Tem pessoas que faz terapia, faz constelação e nunca mais volta para terapia, não precisa mais. Então, não tem como, né? Cada caso é um caso. Uma coisa a gente precisa se render a padrões e aos comportamentos que a gente vai adquirindo conforme a gente vai funcionando da mesma maneira. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo bem básico. Você mora numa casa há 30 anos. Toda vez que você entra para o seu quarto, você bate com a mão esquerda e acende a luz. Quando você mudar de casa e o seu quarto o interruptor ficar para o lado direito, quais são as chances de você, toda vez que você chegar em casa por um certo tempo, você continuar batendo a mão do seu lado esquerdo? Há 30 anos fazendo isso. Então tem uma memória celular, não só de comportamento, mas de emoção, de conduta. Então eu faço uma constelação, eu estou, 20 anos funcionando de um jeito. Aí eu faço uma constelação, eu acho que do dia para a noite eu vou funcionar do outro jeito. Não é assim. A gente precisa ter um pouquinho mais de maturidade para entender os processos naturais da vida. Para algumas pessoas, pode ser que haja necessidade de iniciar um caminho de autoconhecimento, mergulhar numa filosofia de vida diferenciada. Cada caso é um caso, não é regra, né? Cada caso é um caso. Para cada pessoa acontece de uma maneira. Uma coisa que eu queria questionar, que eu acho que eu já entendi pelos áudios que você mandou, mas como os ouvintes não estão ouvindo, é a constelação com bonecos e com grupo. O que eu entendi foi que a diferença entre questão de resultado e do processo é que quem está fazendo a constelação tem que estar muito mais presente, né, e sentindo muito mais para conseguir fazer sozinho com os bonecos, né? Mas tem alguma outra diferença que o grupo pode trazer a mais que com o boneco não pode trazer? Olha, a força do grupo a gente é incontestável, né? Tanto do ponto de vista energético como do ponto de vista mesmo de expressão. Agora, quanto ao resultado, no campo morfogenético da família, eu particularmente não vejo diferença. Porque por mais que os movimentos dos bonecos, e por mais que a dinâmica do grupo possa dar mais calor para a dinâmica, o fato é que lá no campo morfogenético, ele vai ser transformado a partir do momento que o cliente se abre para essa transformação. Por que eu digo isso? Porque eu já participei de constelações como representante, por exemplo, lá no espaço que a gente se encontrou, de constelação assim, de altíssimo nível, de a gente perceber, e mais do que perceber, de sentir as transformações, mas que depois de 3 semanas eu encontrei com a mesma pessoa e ela estava com o mesmo discurso, com a mesma queixa. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que a pessoa que faz a constelação, o cliente, ele é 100% responsável por quanto aquele movimento vai atuar no sistema dele, o quanto ele vai se abrir para que aquela cura se processe. Então,
tem diferenças óbvias, como você já citou. Num processo com os bonecos, exige mais do constelador, exige um pouquinho mais do cliente, para ele experimentar aquele campo, enquanto que com o boneco, no grupo não. No grupo tem uma pessoa que pode representar. Então, como eu tenho a experiência com o boneco, eu percebo que às vezes é mais salutar eu entrar no campo da minha mãe do que um terceiro entrar no campo da minha mãe. Porque esse terceiro, eu digo, a pessoa que representa no grupo, ele tem um viés da própria história dele. É diferente de quando eu, por exemplo, ou o cliente se abre para entrar no campo da própria mãe e sentir o que ela está sentindo. Dá para perceber a diferença? Sim. No grupo, eu tenho um representante, mas o representante tem o viés da própria história dele. E isso não quer dizer que é péssimo, não. Sempre vai ter o viés. Você também pode ter o viés de acessar esse campo da sua mãe. Mas olha a diferença do seu viés para o viés de um terceiro. Então, para alguns clientes, é recomendável, inclusive, a constelação de boneco do que em grupo. E tem outras também, outras variáveis. Tem cliente que não gosta de se expor. Tem cliente que não aceita, às vezes, a condução, ou seja, do constelador, ou seja, a entrega do representante. Então, assim, do ponto de vista de resultado, eu não vejo diferença. Do ponto de vista da dinâmica, lógico, as diferenças são óbvias, né? São óbvias. E você sabe que agora eu estou pensando aqui, cada caso é um caso. O que é mais legal na constelação é isso. Cada um tem o seu DNA. Porque tem clientes também que a gente não pode fazer com bonecos. Não é recomendável. Por exemplo, um cliente que é muito manipulador, que é muito racional, que é muito rígido, ele pode manipular o campo no de bonecos. Uma coisa que ele não vai conseguir fazer, possivelmente, dependendo de quem está coordenando, não vai conseguir fazer num trabalho em grupo. Então, assim, para cada dinâmica tem suas peculiaridades. A gente tem a constelação também na água, que é também bastante interessante, porque não é a gente que faz os movimentos. É a água que faz os movimentos, né? Capta o campo e a gente vai fazendo frases. Tem várias maneiras de conduzir uma constelação. Faz tempo que eu não trabalho com constelação com água, né? Agora eu quis lembrar disso. Mas também tem com água. Caramba, essa aí eu nunca vi. Dá uma pesquisada depois pra dar uma olhada como é que é. É legal, é a fluvial que chama. Alguns chamam de fluvial, outras de constelação na água mesmo. Tem a constelação com bonecos, não, com cavalos. Já ouviu essa? Também não. Ah, nossa, que legal. Então vamos marcar um dia pra gente ir. Lá em Jundiaí, lá em Jundiaí tem a constelação com cavalos. Cavalos são os representantes. Nossa, é bem legal. Aí você coloca uma questão e aí a treinadora, que é consteladora também, e os cavalos fazem os movimentos, é incrível. Faz movimento, chora, faz cocô. É interessante. Bom, eu gosto. Um dia a gente marca pra ir. Vale a pena. Vamos. Legal. Então, o que eu penso que você falou que quando a gente faz com bonecos, a pessoa ela pode, por exemplo, entrar, sentir o que a mãe tá sentindo. Que nem você falou, cada caso é um caso, mas o que eu percebi eu fazendo é que é muito difícil saber realmente diferenciar o que tá no campo e o que o meu ego falava pra eu falar, sabe? Pra mim ainda tem essa dificuldade de nuance, por isso que eu achei que, no meu caso, até eu conseguir aprender isso melhor, talvez o grupo funcione melhor pra mim. Mas sobre isso do grupo, uma coisa que eu fiquei em dúvida quando eu fui lá na Kátia, né? É a questão de que ela falou que tanto quem faz a constelação com a história quanto os participantes que representam se beneficiam na mesma medida. E
como que isso acontece? Porque quando você está representando, você está sentindo, você está envolvido em tudo, mas como que você se beneficia com isso? Boa pergunta. Quando a gente está em grupo, a gente apresenta, né, o cliente apresenta o sistema familiar dele, certo? Os representantes também estão lá e são representantes também do sistema dele. Então, esse campo morfogenético, aí ele vai abarcar a todos os presentes, como se fosse uma teia mesmo. E por ressonância, a gente é beneficiado porque a gente também, ao participar, ou mesmo só assistindo, a gente também está mergulhado naquele campo de informação. Então, por exemplo, lá quando você foi, que a gente estava lá, nas constelações que você não entrou, você também participou com a sua energia ali. Você estava mergulhado naquele trabalho. Então, mesmo que você não entrou, algum movimento que você olha por projeção, por transferência, pode te remeter a uma situação da sua própria família, mesmo que você não conheça, mesmo que você não identifique. Então, vou dar um exemplo básico. Toda família, sem exceção, tem mortos, certo? Toda família. Então, quando uma constelação se abre e se apresentam alguns mortos, algumas pessoas lá, deitada, representando os mortos, aquilo pode te tocar de alguma maneira. E quando te toca, interfere no seu sistema. Porque o que muda o nosso sistema familiar são as nossas emoções. É o nosso sentir. É como se a gente fizesse uma catarse, diz ali a psicanálise, né? Que é essa expressão de uma carga emocional contida. A catarse é quando eu solto essa carga emocional. Então, por exemplo, quando você olha para os mortos e você começa a chorar, para o seu campo pessoal, é como se você estivesse chorando pelos seus mortos. Por isso que traz benefício para você também. E sem contar a ressonância, né? A gente, às vezes, está dentro de uma constelação e parece que a constelação é a nossa. Porque as histórias se encontram, né? Os desafios das famílias são muito parecidos. Só muda mesmo as pessoas. Lembra aquela expressão, não sei se é do tempo de vocês, mas a gente tinha uma expressão que era assim: mãe, é tudo igual, só muda de endereço. Já ouvi. De alguns comportamentos que se repetiam no campo de ser mãe, né? Senão, a mesma coisa, filho é tudo igual, só muda de endereço. As histórias também. As histórias que nós vivemos enquanto humanidade, dentro da nossa família, são muito parecidas. Muito parecidas. O que modifica são os nossos desafios pessoais dentro daquela família e as particularidades. Então, por exemplo, às vezes uma família vai ter um desafio maior com relação ao campo financeiro e a outra família tem um problema com o campo financeiro, mas não é tão forte, mas ainda tem. Então, o que vai mudar de uma história para outra é a intensidade de como cada família vive o seu desafio. Mas os desafios são muito parecidos. Então, a gente se beneficia porque na nossa família, de alguma maneira, se nós estamos lá naquele dia participando, de alguma maneira esse campo atua para nos reunir para o mesmo propósito. Então, é nesse sentido que isso acontece. Da mesma maneira que quando a gente faz uma constelação individual, todas as pessoas da sua família e da minha família são impactadas por aqueles movimentos, sem exceção. E elas nem estavam lá. Tudo tem a ver com esse campo morfogenético, que é esse campo que não tem limite, nem de tempo e nem de espaço. E se as pessoas estão ligadas a nós, vão ser beneficiadas de alguma maneira, vão ser impactadas de alguma maneira, por conta desse campo. Como se fosse uma grande teia, né, de costura, que eu mexo aqui. A analogia da teia de aranha também é muito boa. Ela faz aquela teia gigante, se você mexe num fiozinho dali, ela já sabe onde você está.
tem o controle de tudo. O nosso sistema está interligado. Então, ele vai ser afetado, mesmo que a pessoa não esteja presente. É interessante. Uma vez eu fiz uma constelação minha, né? E era uma constelação com relação à minha relação com o meu filho. Você sabe que eu saí da constelação e ele tinha me ligado umas 10 vezes que ele tinha ido para o hospital. Caraca. E qual foi a nossa leitura? Porque ali ficou muito claro que na constelação tinha uma dificuldade de soltar o filho para a vida, né? Era uma dificuldade de ele ir para a vida, de eu deixar ele para a vida. Esse vínculo, né? Um vínculo muito... Estava ficando muito doentio até. E aí, na constelação, apareceu que essa falta de energia... Eu lembro que até a consteladora falou assim, nossa, é capaz que ele sinta isso fisicamente, Andréa. Porque foi bem forte. Para mim, foi forte para ele. E eu falei assim, mas eu confio que é por aí. E dito e feito, eu saí da constelação, ele estava meia hora, depois o chefe dele me ligando, falando que ele passou mal, porque foi como se fosse um novo parto. E ele tinha ido para o hospital e depois eu conversei com ele e ele falou assim, não sei o que aconteceu. E olha a frase dele. Eu não sei o que aconteceu, parece que eu nasci de novo. E meu filho não acredita em constelação. Pode acreditar, mas ele não acredita. E eu falei assim, eu acho que você nasceu mesmo. Ele falou essa frase. E essa frase tinha saído lá do representante dele. Estou nascendo de novo. Então, assim, eu vivi já aquela história, gente. Não dá, para mim, não dá para falar que não funciona. Por isso que eu falo assim, com tanta firmeza, vai funcionar a depender do quanto a gente se abre para a solução. Não a solução que a gente quer, que o nosso órgão quer, mas a solução, digamos assim, que flui da alma para que todos sejam beneficiados. Normalmente o nosso ego só está restrito ao nosso umbigo, né? E a alma não, a alma ela tá abarcando e abraçando o todo. Total. Muito louco, tipo, como isso é potente e essa cultura de não acreditar no invisível acaba criando uma barreira em relação a isso, né? Perfeito, isso mesmo. Agora que a gente já entendeu bastante sobre constelação no geral, eu vi uma matéria se eu não me engano, da Globo, acho que era de 2017, que já mostrava exemplos de casos no judiciário, principalmente marido e mulher, né, separação, e usava a constelação como uma forma de tentar amenizar as intrigas, né, os conflitos entre os dois, para chegar num acordo judicial. E lá eles mostram vários dados, alguns casos também, em que usaram constelação e que realmente tinham evidências, assim, dados estatísticos que comprovavam que quando usava-se da constelação era muito mais fácil ter resolução de conflito e muitas vezes o casal nem voltava, que era algo comum, uma das partes não ficar totalmente satisfeita e depois de um tempo voltar no judiciário e abrir outro processo e tal. Com base nisso, onde que é aplicada assim, a constelação, seja no judiciário, educação? Quais são as aplicações que a gente tem assim, já no Brasil e até também no exterior, se você souber também? Então, esse que você está falando, acho que foi o Fantástico que fez a reportagem. Sim, se eu não me engano, foi Fantástico. Foi Fantástico. Então, no judiciário, né, que a gente é pioneiro, tanto na conciliação, você viu aí da Vara da Família, mas também já está trabalhando também alguns casos que eu já tenho conhecimento de mediação mesmo, de conflito, mas, por exemplo, de vizinhos, de pequenas causas. Na adoção, a gente já tem juízes, quase no Brasil todo, que só promove o processo de adoção depois de uma constelação, porque a gente já tem dados, né, de que às vezes o processo de adoção não tem a ver com a criança, né? Tem a ver mais com o desejo dos pais. E uma adoção, para ela
segundo o Bert Hellinger, né? Bom, segundo o Bert, ninguém tem que adotar ninguém, né? Ele é bem taxativo nisso. Mas, se adotar, a adoção pode ser boa para todos quando os pais tomam os pais da criança no coração. Então, a constelação de adoção, ela trabalha nesse sentido. E aí, essa última professora que eu tive, ela era consteladora lá da Vara de Família do Rio de Janeiro, e ela falou, o juiz, se faz a constelação e os pais que são os pretendentes a adotar a criança não reverencia, não consegue tomar, porque aí na constelação, por exemplo, com representante oculta, né, que quando a gente não revela o papel de ninguém, os movimentos são legítimos, entenda-se como legítimo. E essa família atual, né, que é a que pretende adotar, ela não reverencia os pais, o juiz não aprova a adoção. Exatamente em benefício da criança. Porque o que acontece? Se eu nego os pais da criança, eu nego a criança também. Porque a criança é metade papai e metade mamãe. Né? Então isso vai criar um transtorno. No meio jurídico, nas escolas, eu sou voluntária numa escola, agora está fechada por conta da pandemia, mas eu sou voluntária numa escola, eu trabalho com acolhimento psicológico, mas trabalho dentro da psicologia, da pedagogia sistêmica, porque trabalho lá com os professores e levo esse olhar sistêmico, enquanto professor, por exemplo, lá na minha prática. O professor não está empurrando o problema para o pai está empurrando o problema para o professor, aí o professor toma e empurra o problema para a coordenação, cada um empurrando o problema para o outro sem olhar para quem de fato e de direito precisa ser olhado, que é a criança. Então a gente já trabalha levando essas noções do pensamento sistêmico, né? Já tem escolas, principalmente particular, que já trabalha com essa pedagogia sistêmica, então no meio da educação. A gente tem a veterinária, a gente tem a psicoterapia breve, a organizacional, as constelações organizacionais, que são das organizações. Muitas organizações já usam a constelação, por exemplo, para fechar um setor, ou para abrir o setor, ou para lançar um produto. Tem as constelações organizacionais. Deixa eu ver o que mais. Não, por enquanto, de atuação, só essa. Vou fazer a última pergunta. No curso, nos áudios do livro Ordem da Ajuda que você está fazendo, você falou que o Brasil é uma referência no quesito constelação. Que, se não me engano, até o Bert decidiu fazer a escola aqui, não era? Eu queria que você falasse mais sobre isso, Sim. como isso aconteceu. O Brasil é referência na constelação jurídica, né? Que veio do nosso juiz lá de, acho que é Maceió, depois eu posso confirmar, que é o Dr. Sami. Isso é produto daqui do Brasil. Inclusive, ele sai para o mundo inteiro, hoje fazendo curso, tentando levar para outros países essa atuação da constelação. O Bert, que eu contei lá no nosso grupo de estudo, a primeira escola, que foi a escola Enovari, né, a faculdade Enovari, que o Bert escolheu colocar aqui no Brasil, porque quando ele vinha para o Brasil, ele sentia no campo, todas as vezes que ele veio aqui, desde 98, se eu não me engano, que o Brasil era o único lugar, o único país que ele conhecia que incluía, que a primeira lei, né, do pertencimento, que incluía todas as nações. E incluía todas as nações aqui e com harmonia, dentro do possível, com harmonia. Então foi por isso que ele escolheu o Brasil para abrir a primeira escola oficial a partir da Universidade de Novare, né, que é a Hellinger Schuler, aqui no Brasil. Por conta dessa... Tem um nome específico que ele falou lá. Eu vou falar campo, mas era outra palavra, tá? Mas por conta do campo mesmo, pelo brasileiro
abrir o coração e incluir o mundo inteiro dentro dele, que é uma das primeiras ordens, né, que é o do pertencimento. E aí o pertencimento com relação à raça humana. Então não interessa se o cara é francês, se é da Líbia, se é da Síria, se é japonês, a gente sabe, né? Aqui no Brasil a gente tem representação do mundo inteiro. Não tem uma nacionalidade do mundo que não tem aqui no Brasil. Ele tem cursos em outros países, mas essa daqui é a primeira. Eu tô vendo aqui no site, eles têm pós-graduação em constelação familiar, né? Isso, é o primeiro curso de pós-graduação de constelação familiar, assim, né, de uma maneira formal, né? A gente tem outros cursos de extensão, tem a universidade agora também da São Caetano, se não me engano, USCS, Universidade de São Caetano, que tem uma pós-graduação, lato sensu, em constelação familiar, reconhecida pelo MEC. Também, devagarzinho tá regularizando. E tem outros cursos de extensão, de especialização, não. Cursos normais, né? Só de extensão. O que acontece hoje na constelação é que a constelação ela ainda não é regulamentada, né? Não é uma profissão regulamentada, como já é na Alemanha. E a gente não tem, por exemplo, um sindicato, uma associação que possa dar diretrizes. Então, ele é um curso livre hoje. Qualquer pessoa que esteja minimamente habilitada pode abrir curso. Inclusive, tem curso na internet online, né? Para alguns consteladores é meio complicado, né? Você fazer um sentir, não é impossível, mas um curso de constelação requer vivência. E é meio complicado fazer vivência online, né? Não é impossível, mas é a mesma coisa que pessoalmente. Eu tava até pensando se é possível fazer ainda mais agora que a gente tá nesse momento de corona, mas mesmo no período normal, tem gente que tá agenda lotada e dificuldade com horário, se tem como fazer uma constelação online. Eu acho que seria difícil, mas... Eu faço uma constelação online com boneco. Ah, certo. Não é impossível, mas assim, isso é impressionante até para mim. Tem resultado. Então a gente coloca o celular e aí eu movimento os bonecos para o cliente, entendeu? E ali a gente vai apresentando, vai sentindo o campo. Legal, legal. Mas é possível, sim. Não é a mesma coisa, né? Vou dar um exemplo assim, bem básico sobre online, sobre tecnologia e sobre presencial. Vamos supor que você tem uma namorada e essa namorada acorda de manhã, ela tá lá na casa dela, você tá na tua casa. E aí ela abre o WhatsApp e fala assim: nossa, sonhei com você, te amo, te mando um beijo. Pô, quando você levanta e você abre o seu celular e abre o seu WhatsApp, você olha para aquilo, isso te toca de alguma maneira, não toca? Certo. Sim ou não? Sim. Você vai gostar, não vai? Com certeza. Muito bem. Agora, coloca essa experiência aí do seu lado. De novo. Sua namorada tá lá na casa dela, você tá aí na tua casa, aí ela sonha com você. Aí ela acorda e fala: ai meu Deus, quero falar com o Renato. Não, quero falar dele do meu sonho. Aí você, quando você acorda, você vê ela sentada na tua cama, esperando acordar. E ela te olha e fala: nossa, tô aí com você, te amo. E te dá um beijo. É diferente, não é? É, completamente. O sentido é o mesmo, mas a sensação é totalmente outra. Né? Então, mas aí a gente vê lá, o resultado vai ter um bem-estar, mas tem uma diferença, assim, lógica, né? E esse sentir, você não deixou de sentir, mas é um sentir diferente. Entendi. A presença faz toda a diferença. Mais ou menos por aí. Então, assim, funciona, mas não é diferente, não é que é melhor ou pior, é só diferente. Legal, legal. Então, André, primeiramente te agradecer aqui pelo tempo, quase uma aula aqui, e queria deixar aberto para você deixar alguma referência de livro ou, não sei, vídeos, material para consulta que possa agregar a quem ouviu. Será um prazer. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade.
Para mim sempre é uma alegria falar desse assunto, porque é um assunto que eu amo demais e que eu me entrego demais. Bom, o Bert tem mais de 105 livros escritos, falando todos sobre constelação familiar, sobre todas as técnicas e abordagens e cursos que ele deu. Os dois que, do meu ponto de vista, são, podemos dizer, entre aspas, né, a Bíblia do pensamento sistêmico, as ordens do amor, as ordens da ajuda e o amor do espírito. São 3 livros que, do meu ponto de vista... não, tem mais um. A fonte não precisa perguntar pelo caminho. São 4, então. Ordens do amor, ordens da ajuda, a fonte não precisa perguntar o caminho e o amor do espírito. São 3 que, para mim, são essenciais. Mas ele tem outros ótimos. Tem o essencial é simples, tem muitos, né? Como eu disse, são mais de 100. São mais de 100. Tá bom, não, pelo menos a pessoa já tem algum norte aí, alguma coisa pra se basear. Só uma coisa, se fosse para começar no assunto, qual você recomendaria pro ouvinte? Ordens do amor. Show. Para começar, as ordens do amor. E os vídeos do Mário, eu não sei falar o nome dele, também são ótimos. Você falou, né? Mário Cosner. Cosner, isso. Também são ótimos. Ele tem um cuidado para explicar, ele dá exemplos. Também é legal. Lembrei dele agora. E quem quiser saber mais do meu trabalho, posso deixar no site? Com certeza, era o próximo passo aqui, divulgar seu trabalho. Já estava atravessando aí. Então, quem quiser conhecer o meu trabalho, eu não trabalho só com constelação, mas com constelação principalmente, pode acessar o meu site, que é www.despertandosuaconsciência.com.br. Ótimo. Eu queria agradecer a Andréia, muito obrigado por participar. A gente não pode pagar nada, mas paga com amor e com a presença. Muito obrigado. Eu queria lembrar, só para acabar, para os ouvintes que se interessaram e quiserem mandar alguma sugestão ou críticas, qualquer coisa, só conversar, fala com a gente no e-mail, que é elementovibrante@gmail.com, e ficamos por aqui. Um abraço. Até a próxima. Tchau.